Olá, sejam bem-vindos ao nosso 18º episódio do nosso Producast. Você já viu, a gente já está com um convidado aqui na tela, estou aqui com a Bruna. Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, Barela, tudo bem? Já estava com saudades de gravar. Olha aí, que legal. Hoje o assunto é muito importante, porque a gente está recebendo aqui com a gente no nosso 18º episódio o Aloysio Mambrini. O Aloysio é formado em marketing, ele é especialista na área do agro há mais de 30 anos. Aloysio, gente falando assim, parece que a gente até já passou uma faixa de idade aí, mas essa experiência tem contribuído muito para você nessa questão de mercado. E seja bem-vindo ao nosso podcast, que muita gente já passou por aqui, nesse hall de pessoas extremamente importantes para o agro. Você é mais uma dessas pessoas. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos que vão estar ouvindo aí, principalmente a equipe de vendedores aí da Produce. Olha que legal. Prazer. Queria que você falasse um pouquinho mais da sua atividade profissional pra gente, a tua carreira, antes da gente entrar no assunto fertilizantes, que é o nosso tema desse episódio de hoje. Tá bom. Não, eu comecei bem cedo, né? Até entrou na brincadeira os 30 anos aí, mas eu tenho 51 anos de idade. Comecei com uma indústria de fertilizantes familiar. O nome era Takenak S.A., foi comprada pela Bunge. E ali fiquei, né? Eu fiquei até o final do ano passado, 25 anos numa empresa multinacional aí do agronegócio, atuando Brasil e Argentina, Uruguai, Paraguai, Mercosul, né, com responsabilidades na área de fertilizantes, na área de grãos, né, na área de barter também, revendas que a empresa atuou, né, e atua, né, a empresa que eu trabalhava atua no mercado de revendas e distribuição de fertilizantes agroquímicos, sementes. Então, minha vida foi muito pautada, muito mais na área comercial, mas me envolvi bastante com a área de operações, logística, fábricas, né, no decorrer da carreira, a originação de grãos, soja, milho. Morei em vários lugares do Brasil, né, Nordeste, Mato Grosso, São Paulo. Quase metade da minha vida profissional foi na área corporativa da empresa, né? Mas morei no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então tem um conhecimento bem amplo aí do mercado brasileiro e Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia também. E nesses 30 anos, Aloysio, o que você identifica qual a mudança mais relevante nessas 3 décadas? A dinâmica é impressionante, assim, quando a gente vai ver números, né, números de importação, número de exportação brasileira, o crescimento do mercado de milho no Brasil, de soja no Brasil, né, cana de açúcar, que eu me envolvi também com usinas e me envolvo ainda nesse mercado de cana de açúcar. Né, com consultoria agora, né, trabalhando há 5, 6 meses aí nesse mercado de uma forma diferente, né, mas tenho clientes na área de cana-de-açúcar também. A dinâmica foi muito grande nessas 3 décadas, né, os aumentos de volume, os desafios, principalmente logísticos, né, para dar suprimento e escoamento para o que o Brasil se tornou nesses últimos 30 anos, em termos de relevância agrícola, tanto no mercado global, como a importância que cada vez mais está ganhando o Brasil na balança comercial brasileira, né, em termos de agricultura, né, em termos de agronegócio. Então, o que mais me chama a atenção é a questão logística e os desafios que a gente tem pela frente ainda nesse quesito logístico, né. Mambrini, você falou que está há algum tempo aí na consultoria, né, prestando consultoria para as empresas. Como foi esse teu primeiro contato com a Produce? Como você conheceu a Produce, que soube que existia essa empresa, esse novo modelo no agro? A Produce, eu tenho uma relação com o pessoal da Sempre, né? Foi através do Agenor aí que eu tive o conhecimento do projeto, né, que é o diretor comercial da Sempre. Mas no Mato Grosso, né, eu convivi com ele até porque a gente tinha negócios em comuns da empresa da trading que eu trabalhava com a Produce, clientes em comuns e na originação de milho, né. Daí me falou do projeto, né, me interessei. Depois veio o Trota, a Vanessa, a gente se encontrou recentemente, há uns 3 meses aí numa exposição, conversamos sobre o projeto, sobre a ideia de estar
podendo agregar alguma coisa em termos de conhecimento, em termos de estratégia, em termos desse back que eu tenho aí de vivência no agronegócio, né? E estou aí para somar e acredito muito no modelo aí da Produce também, com muitos desafios, mas com um futuro promissor aí no negócio, no agronegócio brasileiro também, no modelo da Produce. Mambrini, falando em desafios, como você vê a questão do abastecimento, especialmente na área de fertilizantes hoje para a América Latina, Brasil e América Latina? Colocando assim o Brasil, todo o crescimento que a gente teve, ele é muito galgado e muito dependente de importação, né? Tanto para fertilizantes como para agroquímicos também, né? A nossa dependência do mercado internacional é muito grande, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o ano retrasado, ano passado, o consumo de fertilizantes caiu um pouco em função de guerra, que a gente está vivendo ainda, infelizmente, né, entre Ucrânia e Rússia. Eu vou falar um pouquinho o porquê que impacta tanto, né? Mas o aumento foi muito grande nos preços dos insumos, acabou reduzindo, mas o Brasil já alcançou no ano anterior, em 2021, 45 milhões de toneladas de consumo de fertilizantes no Brasil. Isso se posiciona assim com um player extremamente relevante, é o terceiro país consumidor de fertilizantes do mundo, né? A gente tem a Índia em primeiro lugar, os Estados Unidos e o Brasil. E desses 45 milhões de toneladas, o Brasil produz 6,5, 7 milhões de toneladas. Então, 15% é produção nacional e 85% demanda de mercado internacional. E a mesma coisa agroquímicos também, até um pouco mais dependente de moléculas importadas que são solubilizadas e produzidas aqui no Brasil, mas tem muita coisa de dependência, principalmente da Índia e China. Mas focando no mercado de fertilizantes, aí, que eu acho que tem uma importância maior e um desafio maior, até pela questão logística, né? Eu coloco o agroquímico, é um produto mais de prateleira, um produto que traz em container, né, mais concentrado, e fertilizantes não. Fertilizantes a gente traz em navios, e cada vez com uma dependência de navios maiores para estar trazendo, né, os Panamax, que chama, é um navio padrão que atravessa o canal do Panamá, que é 50, 60 mil toneladas cada navio, né? Então a dinâmica para estar trabalhando, descarregando, armazenando, até chegar na propriedade, é uma dinâmica muito grande e os volumes muito grandes, e até mais desafiante, bem mais desafiante eu coloco até do que a produção de grãos, né? Que a produção de grãos a gente trabalha com um produto commodity único em determinadas janelas do ano, né? Então é só soja no escoamento durante 4, 5, 6 meses, depois entra o milho, e o fertilizantes não. O fertilizantes a gente está trazendo 3, 4 fontes de nitrogênio, 3, 4 fontes de fósforo, 3, 4 fontes de cloreto de potássio, né, e acaba tendo uma dificuldade muito maior para estar segregando materiais, né, tendo essa armazenagem, tendo esse escoamento, até a mistura e a distribuição, né. Então, para vocês terem uma ideia também, né, falando de números macros, né, que eu falei dos 45 milhões de toneladas no Brasil, a gente importa hoje por 21 portos no Brasil, né, que dá mais uma característica de desafio grande para o mercado, né? São 21 portos de entrada, depois vários ramais de inbound, de internamento desse produto até a proximidade das lavouras, onde ficam os misturadores ou armazéns de distribuição, né? Então a dinâmica, a complexidade dessa cadeia de suprimentos é muito grande. E os desafios de volumes também, as projeções de volumes são cada vez maiores. No ano passado, o governo anterior, o governo federal anterior, lançou um plano, que é o plano de fertilizantes, né? É um plano que dita uma
estratégia até 2050, com a ideia e a intenção de colocar a produção nacional na ordem de uns 40%, que é muito difícil, mesmo a gente pensando daqui 30 anos, aí, 27, 28 anos, é muito difícil a gente crescer e acompanhar o crescimento que a agricultura vai ter no Brasil. Então, a necessidade de alianças com esses grandes produtores que são concentrados, eu vou falar um pouquinho dos produtores, né? A necessidade de alianças e a necessidade de suprimentos é muito grande. Para vocês terem uma ideia, falando do NPK, né? A gente tem 3 grandes produtos de fertilizantes que são os macronutrientes, né? O nitrogênio ele está muito ligado ao gás natural, então aonde tem extração de petróleo, extração de gás, a gente tem um excedente grande de gás que ao invés de ser queimado, vira nutriente, vira fertilizantes. Então isso tem uma concentração muito grande onde estão as bacias petrolíferas e os investimentos dessas indústrias estão se dando aí porque tem um produto, uma matéria-prima mais competitiva, mais barata, que é o gás natural. Então, no norte da África, a gente vê um crescimento grande na Argélia, na Nigéria, no Oriente Médio, que não se produzia fertilizantes, Arábia Saudita, Kuwait, Oman, Dubai. Então, vários países que estão entrando nessa produção, ao invés de queimar o gás, fazendo ureia, principalmente, ou nitrato de amônia. O fósforo ele está muito concentrado em 2 países, principalmente, e um com grande relevância, que é o norte da África, Marrocos. Hoje, 78% das reservas de fósforo do mundo estão nesse país. Então, o mundo vai depender muito desse grande produtor aí que está se estruturando com plantas químicas para trabalhar esse fósforo natural e fazer o superfosfato simples, o MAP, o DAP, né, que são produtos que são utilizados na indústria de fertilizantes e na mistura. Então a gente tem uma concentração grande no Marrocos e nos Estados Unidos. E o cloreto de potássio são jazidas de uma extração e um investimento muito grande também, porque eles estão a 700, a 1.100, 1.200 metros abaixo do nível do solo. E essas jazidas se concentram na Rússia e no Canadá. Né? Nós temos algumas, na América do Sul, 2 jazidas possíveis de serem trabalhadas para cloreto de potássio. Uma fica no estado do Amazonas, no Rio Madeira, próximo ao Rio Madeira, e outra na Argentina. Mas também demandam de investimentos de alguns bilhões de dólares, quando a gente fala, né, nessa questão de mineração de alta profundidade, né, 5, 6 bilhões de dólares um orçamento para fazer uma mina com capacidade produtiva, fora as questões ambientais que a gente vive e até sociopolíticas, vamos dizer assim, nesses 2 países aí, para a gente estar trabalhando isso num curto prazo. E quando a gente coloca cloreto de potássio, uma mina para, depois que estão com as licenças prontas até se tornar produtiva, é 5, 6 anos aí de trabalho para uma construção, para uma abertura de uma mina e de um processo de granulação. Né? Então, é complexo a gente estar fazendo esse abastecimento nacional e sim demandando de mercado internacional. E daí vem os desafios dos portos, né? A gente está com capacidades portuárias e capacidades retroportuárias de armazenagem também num nível chegando num limite, né? Então demandando de investimentos. Isso são investimentos menores, estão se fazendo, tem vários projetos já em andamento no Brasil para dar essa sustentabilidade ao crescimento orgânico dessas importações. Mas em linhas gerais e números é isso aí, a questão de abastecimento. Tá?
Mambrini, gostaria de te perguntar justamente sobre isso, né? Você falou bastante, né, sobre a importação e sobre a questão dos portos, e isso com certeza impacta bastante na logística e na questão das alternativas de transporte. Quando esse fertilizante chega no Brasil, ele vai direto para o produtor ou ele fica em alguma armazenagem, né? Tem algum lugar nos portos, enfim, que tem essa armazenagem ou ela vai direto para o produtor? E como é que funciona a logística? Isso impacta muito na logística por a gente não ter esse produto em casa e ter que sempre ter essa dependência, né, da liberação dos portos, enfim, de chegar o produto no Brasil? Esse é um outro grande desafio, né? Os portos brasileiros eles estão se estruturando em termos de armazenagem para recebimento desse material. Só que o Brasil tem uma dimensão continental grande, tanto na questão litorânea como na questão interiorana do país, né? Então, para a gente chegar nas áreas produtoras e as áreas que estão puxando essa demanda, esse consumo muito grande aí no Brasil nos últimos anos, é o cerrado, né? Então, a gente coloca, todos os estados têm índices de crescimento nas últimas décadas, vamos dizer, grandes, sustentados, mas na faixa de 3, 4%, mas na área de cerrado, quando a gente vai ver Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e depois outras fronteiras agrícolas ainda, a gente está falando de uma distância do porto até a área de consumo de 1.700 a 2.000 quilômetros, né? Então, é uma logística que ela se sustenta da logística rodoviária enquanto não tem outra alternativa mais econômica, né? Porque o rodoviário, quando a gente vai ver grandes distâncias desse tipo, acima de 1.000 quilômetros, acaba sendo ilógico, uma logística ilógica, até eu uso esse trocadilho, né? Porque ele tem que estar trabalhando com modais que viabilizem um transporte de grande massa que é o necessário, né, que é ferrovia e hidrovia. A gente vê projetos ferroviários crescendo no Brasil, né, principalmente com duas grandes empresas que operam esse mercado, que é a VLI e a Rumo, né, numa divisão geográfica, aí, a Rumo mais nos corredores do Sul, a VLI mais nos corredores do Centro-Norte, e também um aproveitamento maior das hidrovias no Brasil, né? A gente tem a hidrovia do Tietê, que já está consolidada, mas tem os problemas de calado, quando tu enfrenta uma seca, quando a gente enfrenta uma seca nessa região, ela limita muito essa hidrovia. A gente tem a hidrovia do Rio Paraná entrando ou saindo fertilizantes ou agroimportações, né, de soja e milho através do Uruguai e da Argentina. E a gente tem uma hidrovia relativamente nova e que eu acredito muito no crescimento, que a gente chama de Arco Norte, que é a navegação do Rio Amazonas, do Rio Tapajós e do Rio Madeira, que daí vai estar ligando tanto o estado de Rondônia, no extremo oeste do Brasil, como outras fronteiras agrícolas como Roraima e o próprio estado do Mato Grosso, entrando até um porto fluvial que está ganhando uma importância muito grande na logística brasileira, que é o porto de Miritituba, no Pará. Mas a gente tem 4 portos hoje importantes aí, fluviais no Brasil e com uma capacidade de crescimento, assim, uma tendência de crescimento muito grande nos próximos anos. E daí... Vou fazer uma pergunta aqui, falando sobre essa questão aí da logística e do transporte. Há alguma outra alternativa pensada para esse quesito na questão de fertilizantes no Brasil? Além do hidroviário e ferroviário, não. A gente tem projetos novos, né, hidroviários e ferroviários para o Brasil, né, outros ramais. Mas a alternativa nossa seria isso, né, o que poderia se fazer, que a gente vê em alguns países, mas para distâncias menores, são minerodutos,
né? Então, alguns países assim, mas daí tu vê uma viabilidade para grande fluxo até uns 100 quilômetros, né? Acima disso fica muito caro a questão do mineroduto, né? De fazer uma esteira de 80, 100 quilômetros, né? De fluxo contínuo de granéis, né? Mas o nosso negócio seria o ferroviário ou hidroviário. E daí tem vários projetos aí de extensões de malha, né, de novas ligações no Brasil. Tem projeto na Bahia, tem projeto no Pará, tem novos projetos no Mato Grosso, né, tem revamp de linhas que estão subutilizadas na região sul. Então tem vários projetos ferroviários e alguns projetos hidroviários também, só que todos demandam de muita questão de concessões, principalmente ambientais, né? Que tem que ter essa vontade, daí entra a questão política aí no negócio aí de concessões, né? A gente está quase se encaminhando para o final. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, até para quem está nos acompanhando, assistindo, entendesse, que você desse um apanhado sobre o cenário geral, né, com a influência da guerra Rússia e Ucrânia, e se existe algum risco de desabastecimento nesse mercado para os próximos 5 anos. Então, tanto a Ucrânia como a Rússia, que foram citadas, mas também eu incluo a Bielorrússia, que é um país que está ao lado da Rússia, né, nessa guerra, são muito relevantes no agronegócio global, né, na produção de cereais, mais a Rússia e a Ucrânia, na questão de gás, mais a Ucrânia, mas a Rússia também tem muita importância. Cloreto de potássio, o trading global, somando Rússia e Bielorrússia, eles são muito relevantes, assim, coisa de 40% do trading global, da exportação e importação global de cloreto de potássio está na mão desses dois países, além da influência menor, mas com relevância também de outros produtos nitrogenados, ureia, nitrato de amônia, UAN e fosfatados também, MAP, triplo, DAP, né, principalmente a Rússia no trading global. É preocupante, né? É preocupante, já tem inúmeras sanções em vários países ou empresas. Então, no Brasil, a gente já sofre com algumas empresas que têm capital aberto ou na Europa ou nos Estados Unidos, que não podem transacionar com Rússia e com Bielorrússia, né? E outras empresas que não têm esse nível de governança tão rígido, estão transacionando, estão trazendo. Então, mudou os importadores, mas continuou os volumes vindo. A Bielorrússia tem um agravante maior porque ela não tem porto, ela não tem costa, né? Então ela dependia de um país, que é a Lituânia, para estar exportando seus produtos, e a Lituânia faz parte da comunidade europeia. Então eles estão pagando um pedágio muito grande logístico para exportar através da Rússia, ou levando esse produto para a Índia e para a China via rodoviária ou via ferroviária, mas de uma maneira ineficiente, não conseguindo extrair todo o material, todo o cloreto de potássio deles, né? Não está chegando no mercado todo o cloreto de potássio da Bielorrússia. A gente estima que tem uns 3, 4 milhões de toneladas que não foram produzidas, que não chegaram no mercado, que chegariam sem guerra. Mas é crítico, e eu acho que a gente tem que estar muito atento, né, porque a gente não sabe que outras sanções e que nível que vai chegar esse conflito aí entre esses países, né, e pode vir a prejudicar mais. É um mercado que está sensível, e ele é sensível tanto na questão oferta e demanda, como na questão também, uma outra coisa que influenciou muito no ano passado para cá é a questão de fretes marítimos e seguro marítimo. A gente vê poucos armadores, poucos donos de navio, afretadores, querendo colocar navios numa área de conflito. A gente vê seguradoras que não têm apetite para colocar seguro numa área de conflito, né? Porque teve bombardeamento de
de portos, teve afundamento de navios mercantes, inclusive, não só de guerra, né? Então, tudo isso acaba mexendo com o trading global, né? Com esses fluxos de oferta e demanda também do frete marítimo, que compõe muito, é muito importante na composição de custo de qualquer importação ou exportação, né? Então, demanda, assim, trabalho para novas alternativas, né? O Brasil, falando da América do Sul e retomando, assim, essas minas de cloreto de potássio são estratégicas, né? É algo que vai precisar no futuro, vai precisar se passar por principalmente essas questões, essas barreiras ambientais, né, ou econômicas ou sociais, políticas, né, desses dois países e de outros países do globo aí, para a gente estar tendo uma menor dependência do trading global e fazer frente às demandas que são crescentes, né, tanto na América do Sul como outro país que eu vejo, outro país não, outro continente que eu vejo com grande potencial futuro, que é o continente africano, que também tem, se a gente tem problemas sociopolíticos na América do Sul, a África tem muito mais, mas tem um potencial agrícola muito grande também. É algo que tem condições de ser explorado e gerar alimentos, né, gerar riquezas num futuro próximo, quando eu falo próximo, daqui 30, 40, 50 anos, mas tem condições de gerar e deve vir a gerar também riquezas agrícolas e de alimentos aí para a humanidade, né? Mambrini, então, a gente se encaminhando para o final aqui do nosso podcast, né? Só queria te fazer uma última pergunta com relação a todos os itens aí que você citou, a abastecimento, a logística, a essas barreiras para romper esses novos desafios. Como a Produce está preparada, né, para atender essas demandas, atendendo cada vez mais aí todo o Brasil, né? A gente começou mais no sul, depois foi para o Cerrado, agora cada vez mais entrando no norte, nordeste, sudeste também. Como a Produce está preparada para todos esses desafios? Como você vê que a Produce está nesse momento? Eu acompanho esse mercado digital, assim, todos esses aplicativos, trabalho com outro aplicativo de mais focado em logística do agronegócio no Brasil também, mas eu vejo muito futuro nessa questão da digitalização dos processos e dessa aproximação das partes da indústria ao produtor rural, né? A Produce, eu acho que tem uma fortaleza muito grande, que é essa capilaridade de venda e de atendimento ao mercado brasileiro, né, com seus 6 mil consultores. É um processo de capacitação, mas é um processo muito grande, eu acho, de conexão entre as partes e a gente vê no Brasil também uma outra coisa que eu acho que tem a ver com a Produce, que é essa capilaridade das indústrias para estarem próximas do produtor rural, que é o perfil do cliente Produce, né? Então a Produce, o consultor Produce, cada vez mais vai ter mais condições de estar ofertando, né, e ligando essa questão indústria-produtor rural, né, para não ter o intermediário, a revenda, o distribuidor, né? E eu acho que esse é um modelo que tem seu espaço e vai ter cada vez mais seu espaço até com a própria experiência do cliente, né, de estar comprando produtos agrícolas, né, uns produtos daqui a pouco com ticket, com valor maior do que está acostumado. A gente, como consumidores, né, a gente teve uma resistência no passado para comprar uma geladeira, um fogão através do meio digital, e isso se ultrapassou e já é muito maior daqui a pouco do que hoje através de uma loja, né? E o fertilizantes e o agroquímico, a semente, tem um ticket um pouco maior, é uma barreira e uma confiança é uma barreira a ser quebrada e uma confiança a ser conquistada, né, por parte do produtor, de estar cada vez mais trabalhando através de meios digitais e através dos consultores da Produce para estar acessando condições comerciais que sejam atrativas, né, que tragam valor para o negócio deles e aproximando a indústria do produtor rural.
Eu acho que esse é um caminho, né? E eu acho que a Produce está plantando muito bem essas sementes aí para colher esses frutos no futuro, e os consultores também. Tá certo. Aloysio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Ficamos felizes. O tema ele é super importante, muito valorizado no momento, especialmente no momento que a gente vive no mundo. E como é que a gente faz se a gente quiser conversar um pouquinho mais com você, redes sociais, e-mail, como é que é o teu contato? Eu tenho um Instagram, né, que é Mambrini Agro, mas por enquanto rede social é essa aí. Mas já dá para bater um papo por ali, né? Sim, eu trabalho muito com a questão de consultorias diretamente com empresas, né, mas estou à disposição também para qualquer contato aí. Ou lá no nosso canal oficial também, né, Bruna? Isso aí, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes a gente está presente. E esse episódio, assim que estiver ok, né, ele vai para lá, para todas as nossas plataformas, e os nossos producers e o público em geral pode ter acesso. E como a gente gosta de falar, o Mambrini também está convidado a acompanhar os nossos episódios anteriores e conhecer mais sobre todos os outros assuntos que a gente já tratou aqui, e muitos outros assuntos que ainda virão no nosso podcast. Obrigado, meu amigo Aloysio Mambrini, uma ótima semana para você, e com certeza a gente vai voltar a tocar nesse assunto em algum momento aqui. Obrigado, boa semana para todos aí. Tá certo. Bruna? Muito obrigada, e não esqueçam de curtir a gente nas redes sociais, @ProduceOficial, e no Spotify seguir Producast. É só ativar o sininho lá, é super fácil lá no nosso YouTube, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver conteúdo novo. E lembrando que a gente também está no Instagram, está em todas as outras redes sociais. Até o próximo Producast.